TV JCO entrevista hoje a deputada federal Alê Silva, eleita pelo estado de Minas Gerais. Tudo bem, deputada? Obrigada por nos receber. Tudo bem, eu que agradeço aqui a presença de vocês. Como eu digo, o seu jornal é um dos poucos que ainda consegue levar a nossa voz ao grande público, a voz que eu digo da maioria silenciosa, mas que está aprendendo a se manifestar cada vez mais. Deputada, recentemente a senhora esteve envolvida em uma polêmica após ir a uma escola no interior de Minas Gerais. Queria que a senhora comentasse a respeito. O que aconteceu, afinal? O que aconteceu é que a esquerda não suporta a ideia de que nós, da direita, nós conservadores, estamos nos introduzindo cada vez mais em ambientes, em públicos que por ela eram assim, dominados. E um desses públicos são os jovens, os adolescentes, aqueles que, se não vão votar esse ano, com certeza irão votar aí nos próximos anos. Então, nessa escola, eu fui até lá visitar um projeto social para o qual eu consegui fazer a destinação de emendas do Ministério da Cidadania. Era o lançamento do projeto e ele ocupa o ambiente de uma escola. Participei do lançamento e, na hora que eu estava indo embora, então, quer dizer, já não era mais na área coberta da escola, era na área externa, encontrei, sim, um grupo de jovens, aparentando ter na sua faixa de 16, 17 anos, que, em tom provocativo, eu acredito que eles pensaram que, como a maioria ali dentro é de esquerda, que eu seria mais uma, eles ainda não me conheciam direito. Então, provocativo, eles gritaram: Bolsonaro! Aí eu virei, olhei e falei assim: bem, peraí, eu também sou Bolsonaro. Aí foi juntando aqueles jovens, aqueles adolescentes ao meu redor: Bolsonaro, Bolsonaro! E ficaram assim muito felizes em ver uma representante do Bolsonaro naquele local. Me despedi deles, agradeci, né, pela recepção, me despedi deles e fui embora. Eu fiz questão de divulgar isso no meu Twitter, porque se trata de uma cidade bem pequena, né, no interior de Minas Gerais, e que, né, fui agraciada com jovens. Aí uma senhora, que, gente, não é professora da escola, tá? Eu sei que vários canais divulgaram aí que ela era professora, ela não é professora na escola. Uma senhora retuitou meu tweet dizendo que aquilo não tinha acontecido. Ora, pois, essa senhora nem teria como afirmar se aconteceu ou não aconteceu, porque nem ela e nenhum outro funcionário da escola estava ali naquele momento, né? Era um momento de interação, de descontração, e era eu e os jovens. E ela fez essa afirmação, né, levantando um falso contra mim, como se eu fosse uma mentirosa, e evidentemente, né, que a militância da esquerda caiu nessa manifestação e começaram aquela cultura do cancelamento e tal, agressões verbais e me desafiando o tempo inteiro. E eu fui lá e retuitei o que ela disse, porque eu descobri nas redes sociais dela que ela é uma militante petista. Né? Uma militante petista, porque isso é só por aí, no meu entendimento, já não tem a menor credibilidade, que o interesse dela foi de tentar me denigrir, mesmo porque aquela cidade lá faz parte de um colar metropolitano, onde é a minha maior, né, base de apoio. E ela tentou me denegrir. E aí alguns jornais, né, alguns órgãos de imprensa da esquerda, que inclusive têm concessão do Estado para atuar, e isso eu acho muito injusto, porque a partir do momento que você tem a concessão do Estado, você deveria, né, o órgão deveria apresentar o máximo de isenção possível, não foi o caso. Produziu uma matéria, soltou essa matéria num sábado, que sábado todo sabe que a maior parte da minha assessoria está descansando, mas eu estava em viagem, estava na estrada, cumprindo com meus afazeres de prestação de contas de mandato, não tive a oportunidade de apresentar minha defesa. Inclusive, eles nem sequer nos procuraram para isso, simplesmente ouviram essa senhora, volto a dizer, ela não é professora na escola, e ela reafirmou que não aconteceu. Aí, depois das matérias, depois de toda a polêmica, é que eu consegui dar uma resposta, né, em um veículo de comunicação, porém, eles já não deram assim tanta ênfase à minha defesa, já tinham feito todo aquele estrago. O que eu quero dizer é o seguinte: não sou contra manifestações na internet. Para mim, todas são válidas, inclusive as mentiras da esquerda, porque quando um internauta entra ali, que foi esse caso dessa militante, que inclusive
foi candidata a vereadora lá na cidade no passado, e no universo de quase 5 mil eleitores, ela teve apenas 14 votos. Militante da esquerda, você entra lá nas redes dela, só falta torcer e sair sangue de tanto vermelho que tem. No caso dessa senhora, é totalmente tolerável. Eu não importo. Ataque coordenado, sim, existiu ataque coordenado. A pessoa vai lá, copia o link da sua postagem, joga nos grupos contrários a você. Eles vão entrar nesses grupos, vão identificar que, no caso, eu sou bolsonarista, sou base do Bolsonaro, então eles querem sim nos atacar o tempo inteiro. Vai lá, fala um monte de baboseira, um monte de mentira e tal. Até aí é tolerável. Agora, o que para mim eu acho que é inconcebível, como eu já te disse, órgãos de imprensa com concessão da União fazerem assim, dar ênfase, né, potencializar uma mentira sem ouvir a parte contrária e ainda com cunho ideológico e ainda com cunho de tentar fragilizar o governo. Perfeito. A senhora falou aí a respeito da esquerda, da militância, né? Isso aconteceu em um ambiente, embora tenha sido fora da escola, foi ali próximo, né? A senhora falou da questão dos alunos, da provocação, né? Como é que a gente poderia resolver, como é que o Brasil poderia resolver a questão da militância de esquerda em sala de aula? Que é uma coisa muito comum, a gente tem visto bastante isso. E também gostaria de aproveitar e te perguntar se a senhora acha que o método Paulo Freire deu certo. Bom, primeiro, como combater essa militância em sala de aula, né? Denunciar. Eu mesma tenho recebido N denúncias, só que eu não divulgo, porque geralmente essas denúncias vêm em forma de imagens, e essas imagens, na maioria das vezes, contêm imagens de crianças, de adolescentes, então a gente tem que preservar esse público o máximo possível, né, junto ao Ministério Público, junto à Vara de Infância e Juventude. Então, o primeiro canal de denúncia é o Ministério da Educação. Mando sim, eles abrem lá investigações, se eu entendo que a coisa foi um pouco além, como, por exemplo, humilhar alunos por questões de preferência política. O aluno, gente, por mais jovenzinho que ele seja, o aluno, ele pode expressar a opinião dele, por que não? Eu, muito nova, eu com 12 anos de idade, já opinava a minha preferência política. O que não pode é o professor fazer uso da sua condição, né, de autoridade, de tentar de fazer ali para prevalecer a sua vontade, o seu posicionamento. O que não pode é isso, né, ele aproveitar do local que ele ocupa, mesmo porque ele é pago com dinheiro público, né, na maioria das vezes, então isso aí que não pode. Então, a gente recebe as denúncias. E a outra pergunta que você fez, por favor? Sobre o método Paulo Freire. O método Paulo Freire, totalmente falho. Totalmente falho, isso daí a gente está vendo nos resultados do PISA, nos resultados dos números oficiais dos últimos anos. Estamos tentando corrigir isso o tempo inteiro, só que, infelizmente, nós temos uma legislação que foi criada durante todo esse tempo aí que a esquerda dominou o tema junto ao governo, e essas legislações ainda estão em vigor. Inclusive, orçamento, outro dia, eu fui discutir com um secretário do Ministério da Educação com relação a um material didático que chegou a uma escola estadual incentivando meninos a frequentarem prostíbulos. Tá? Tem um texto lá, né? Recebi essa denúncia de um vereador, ele me encaminhou, eu preparei todo o material, mandei para o Ministério da Educação, e aí o Ministério da Educação se manifestou dizendo que, infelizmente, aquele livro estava, sim, previsto na grade do Ministério, mas que já era coisa de muito tempo e que na próxima oportunidade de trocar esses livros, eles já o fariam. Então, você vê que tem políticas que, infelizmente, a gente não consegue mudar de imediato. Nós vamos ter que ir com o tempo. Então, o que eu falei é o seguinte, olha, pais, né? Pais de alunos e os professores também. Nós temos professores conservadores nesse meio. Se vocês entendem que o material didático está chegando nas mãos dos seus filhos na escola, não é compatível com a idade dele, se está com conteúdo impróprio dele, denuncie. Peçam para a escola ignorar aquele material, que foi esse caso, o vereador denunciou e a própria escola resolveu encaixotar aqueles livros. Pena que é um dinheiro público ali que está sendo desperdiçado, mas pelo menos as crianças, adolescentes... Menina, criança de 10 anos estava recebendo aquele material. Criança de 10 anos. Mas pelo menos as crianças e adolescentes estão sendo preservados. Perfeito. Bem, nós estamos em 2022, ano eleitoral. Como é que a senhora está vendo o cenário deste ano? Olha, eu estou vendo com bons olhos.
Por que eu estou vendo com bons olhos? Eu não acredito nessas pesquisas. Eu não sei exatamente quais os métodos que estão sendo usados para dizer que o eternamente condenado está na frente do Bolsonaro. Por que isso? Porque eu ando muitas bases, eu ando à ponta, eu subo comunidade. E outra coisa que eu sempre digo também, não sei se você observou, mas o partido do presidente, que é o PL, foi o partido que mais cresceu aqui na Câmara. Os deputados federais migraram, muitos migraram. Hoje ele tem 77 deputados federais. Esses deputados que saíram de outros partidos e migraram para ele são deputados que andam as suas bases, ouvem seus eleitores. Você acha que se o presidente estivesse tão ruim assim, eles teriam vindo para o partido dele? E outra coisa, não só o partido do Bolsonaro, mas como os partidos que compõem a sua base, cresceram muito aqui dentro, enquanto que outros partidos de esquerda, inclusive o partido do ex-condenado, estagnou em 57 deputados. Outra coisa também que eu fico muito satisfeita, volta e meia, algum vereador de alguma cidade pequena, interiorana ou da região de Belo Horizonte, me liga falando assim, deputado, eu quero prestar uma homenagem ao presidente, eu quero dar a ele uma medalha. Será que ele vem aqui? Olha, você tem que ver, aliás, a ansiedade do povo de Coronel Fabriciano com a possibilidade do presidente ir lá fazer entrega de 500 casas populares e fazer um anúncio de outras obras no Vale do Aço. Já tem mais de 1.300 motos cadastradas para motociata. Então, você acha que se ele estivesse tão ruim assim, junto à população, esses vereadores, essas lideranças, eles iriam se expor? Eles não iam ficar com medo de se comprometer a imagem junto aos seus eleitores? Não, isso significa que nosso presidente está muito bem e eu estou cada vez mais apostando aí numa vitória logo no primeiro turno. Por falar em presidente Bolsonaro, ele entrou com uma ação por abuso de autoridade contra o ministro Alexandre de Moraes. O que a senhora vê? Como é que a senhora vê essa ação do presidente? Muito oportuna, tem que fazer isso mesmo. Eu acho que, às vezes, nós aqui da direita, nós nos aquietamos muito. Nós teríamos que, inclusive, seguir esse exemplo e todos nós, né, que sofremos algum tipo de constrangimento por parte desse órgão do judiciário, deveríamos adentrar com essas ações e insistir. E outra coisa, como ele é parte no processo, ele não vai poder fazer parte do julgamento e nem ser o relator. Pudera, né? Pelo amor de Deus, não é possível que vai acontecer isso. Então, nós estamos aqui bastante numa expectativa e nós entendemos que agiu corretamente, tem que fazer isso mesmo, nós temos que judicializar todos esses temas, porque senão o que vai acontecer? Eles vão dominar cada vez mais. Perfeito. Durante esses 3 anos e meio de governo Bolsonaro, aconteceram muitas coisas impactantes, né? Muitas coisas que atrapalharam o governo, né? Como o caso da pandemia, enfim, a crise mundial provocada por esta pandemia. Nós temos a questão da oposição contra o Brasil. Não foram fáceis esses 3 anos e meio. A senhora, como base, eu queria saber qual foi a maior vitória do Brasil durante esses 3 anos e meio de governo. Olha, apesar de nós aqui todos os dias termos que ouvir, né, vozes contrárias, mas vozes que, no fundo, sabem da nossa vitória, mas não admitem porque eles têm que fazer política contra, nós termos vencido a pandemia. E, muito embora nós estejamos, sim, sofrendo com a inflação, sofrendo com a alta dos combustíveis, com a alta dos alimentos, eu sempre digo o seguinte, que os nossos números ainda ficaram melhores do que os números lá de fora. Veja bem, a Argentina chegou a uma inflação de 51% ao ano. A Venezuela nem se fala. Tudo bem, esses partidos são socialistas, comunistas, já estavam fadados à falência. Mas vamos comparar os números do Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos e com países europeus. A moeda, o real, foi a que mais se valorizou e se manteve valorizada durante todo esse tempo. A inflação é algo que está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Infelizmente, isso aconteceu em maior parte por causa da pandemia. Nós falávamos lá atrás o tempo inteiro que essa política do fique em casa ia resultar nisso, porque a partir do momento que você interrompe o processo de produção de um país, mas mantém o consumo, como aconteceu, que graças a Deus os auxílios chegaram lá nas pessoas necessitadas, a inflação é certa, a alta de preço é certa. E, gente, pelo amor de Deus, estudem o passado. Estudem as nossas crises lá atrás, as nossas crises inflacionárias. Hoje nós estamos vivendo essa crise, mas nós não estamos sofrendo com desabastecimento. Quem viveu o final dos anos 80, início dos anos 90, sabe muito bem disso. Os altos expurgos inflacionários.
O povo que viveu lá atrás, esses períodos de crise, sofreu com empréstimo compulsório. Muitos de hoje, de 30 anos de idade para baixo, não sabem nem o que é um empréstimo compulsório. Mas os meus pais sofreram com isso, meu marido sofreu com isso. Com muitas coisas que você ia comprar no mercado, você tinha que pagar algo além do preço, que era um empréstimo para o governo na época. E nós hoje não tivemos isso, nós não estamos sofrendo com desabastecimento, não estamos sendo obrigados a pagar pelo empréstimo compulsório. O governo federal, ele reduziu ou zerou os seus impostos, né, que incidem aí principalmente sobre os bens de consumo. Agora nós temos que ter colaboração também dos governadores e dos prefeitos. Será que eles enxugaram as suas máquinas para reduzir aí as despesas dos estados e dos municípios, a fim de também poderem reduzir os seus impostos e assim contribuir pela redução dos preços? Olha, o maior imposto é o ICMS. Eu sou de Minas Gerais, eu sei muito bem o que é isso. E olha que o Estado está arrecadando muito com o ICMS. Aí a gente diz assim, nós não subimos o preço de nada, nós não subimos o ICMS. Subiu sim, gente. Aumentou a base de cálculo, que é o preço, né, dos alimentos, por exemplo, ou dos combustíveis. Assim, de alíquota, claro que é bem maior, né? E a gente não vê nenhuma movimentação dos estados e nem dos municípios nesse sentido. Colaborar pelo controle dessa crise. Bem, vamos voltar um pouquinho à questão das eleições, porque as Forças Armadas foram convidadas para participar do processo eleitoral, fizeram algumas sugestões e o TSE não acatou a essas sugestões. Como é que a senhora vê essa situação? Bom, com bastante desconfiança, né? Eu sempre digo isso também nas minhas entrevistas, que nenhum sistema é 100% confiável. Eu dou como exemplo um exame de DNA, ele também não é 100%, então, quer dizer, positivo ou negativo, dentro de um processo ainda cabe às partes recorrer, discutir, né, falar ali nos seus pontos frágeis. Então, por essa razão, evidentemente, que nem as urnas seriam 100% confiáveis. A nossa grande dúvida é saber se dentro desse índice de comprometimento se é capaz de realmente alterar o resultado de um processo eleitoral. E nossos eleitores, eles primam demais pela transparência e pela valorização do seu voto. Seria muito frustrante os nossos eleitores, né, desconfiarem que o voto que foi ali inserido na urna não foi aquele voto que ao final foi contabilizado. Então, eu entendo que tudo que puder ser feito para garantir uma maior transparência e uma maior confiabilidade junto ao processo eleitoral tem que ser feito, gente. Não tem por que evitar isso. E outra coisa, juspostulante. Todo indivíduo tem direito de reclamar em juízo, sim, sobre as suas suspeitas, levar isso a processo e a justiça ficar encarregada de decidir, dentro das provas apresentadas e dos limites processuais, se aquela reclamação faz sentido ou não. Bem, ainda dentro desse assunto, o senador Randolfo Rodrigues, ele entrou com uma ação no TSE questionando essa possibilidade de uma auditoria por meio do partido do presidente, o PL, né, de fazer uma auditoria das eleições. Como é que a senhora vê essa situação? Se está tudo tão seguro, por que o medo de se fazer uma auditoria externa? Aí já não é jus postulante, é jus esperneante, né? Aquela pessoa que recorre de tudo a todo momento junto à justiça, buscando socorro de qualquer coisa. Puxa vida, se existe um partido e ele quer sim auditar, ele quer acompanhar mais de perto todo esse processo, sistema, por que não? Eu falo o seguinte, gente, eu sou uma pessoa que hoje, assim, quem quiser me investigar, pode me investigar, virar minha vida de cabeça para baixo, que não vai encontrar nada errado. Isso é fato. Olha só, eu fiquei 5 meses sob investigação naquele inquérito, né, junto ao STF, dos atos antidemocráticos. 5 meses. Na verdade, eu não tinha nada de antidemocrático. O que eles queriam era um motivo para investigar toda a minha vida, desde o dia que eu nasci, ou quem sabe fui concebida, até a data, né, da apuração, para tentar encontrar algum fio solto ali, alguma coisinha para continuar me processando, ou quem sabe acabar com a minha reputação. Afinal de contas, eu sou uma deputada bolsonarista. Se não fosse, talvez não estaria sofrendo toda essa pressão. E não encontraram absolutamente nada. Absolutamente nada. Inclusive, na época, eu fui questionado por vários amigos que me disseram assim, puxa vida, Ale, você não está preocupada? E se eles inventarem alguma coisa? Eu falei, pois olha, tá tudo tão certinho, tá tudo tão no lugar que até para inventar fica difícil. Entendeu? Então, eles fazem... Quem não tem medo, gente,
tem como garantir transparência. Eu falo que a transparência pressupõe honestidade. Então, é só isso que a gente quer, transparência. E eu não sei por que tanta resistência com relação a isso. Por falar em STF, recentemente a senhora postou no seu Twitter em relação a uma declaração do ministro Alexandre de Moraes. A senhora escreveu assim, abre aspas, o sujeito diz que a internet deu voz aos imbecis. Agora eu sei porque ele fala tanto fora dos autos. Como é que a senhora vê, como é que a senhora avalia o avanço da censura no país? Preocupada. Isso também é outro ponto que eu me preocupo muito. Como eu já falei logo no início, as manifestações junto à internet, por internautas, isso não deve nos preocupar. O cara é hater, foi um ataque coordenado. Quem assume uma vida pública e quem faz uso das redes sociais está predisposto a isso mesmo, né? A sofrer críticas. É claro que existe um certo limite. Se eu sofrer uma ameaça de morte ali, eu vou tomar minhas providências. Se eu sofrer algum tipo de calúnia, eu também vou tomar minhas providências. Agora, tem coisa ali que é tolerável. Infelizmente, esses senhores, eles fazem o uso da internet, se expõem, falam o tempo inteiro e não aceitam as críticas. Aí vem me dizer que os cidadãos que estão ali se manifestando são imbecis, então hashtag somos todos imbecis, inclusive eles. O ministro Edson Fachin recentemente disse que o Brasil não admite mais aventuras autoritárias. Quem são os verdadeiros autoritários neste momento? Bom, não precisa nem dizer, mas outro dia eu escutei uma palestra do Dr. Ives Gandra, né, que é o nosso constituinte. Ele disse uma coisa bem interessante. Ele disse que no século antepassado foi o século do legislativo, onde o legislativo imperou, né, tomou conta, dominou. No seguinte, que foi o século passado, foi o século do executivo, quando o executivo dominou e tomou conta. Tanto que a gente teve aí conhecimento de vários governos, né, autoritários, ditatoriais, por parte do executivo. Nosso século agora, infelizmente, nós estamos vivendo o século do judiciário, né, que está sendo dominado pelo judiciário. Agora, uma coisa também é certa, enquanto nós aceitarmos isso, engolirmos com farinha, vão querer dominar cada vez mais. Então, eu volto a dizer, gente, pelo amor de Deus, esse ano é um ano decisivo, é um ano de eleição. Não estou pedindo voto para mim, de forma alguma, né? Mesmo porque não está na época, não vou fazer nenhum tipo de campanha antecipada. Mas analisem os candidatos. Olhem quem, por um acaso, está com o rabo preso por corrupção, né? Porque agora criaram um novo modelo que não existe no nosso ordenamento jurídico, é o tal do crime da opinião. Não, crime de opinião não. Corrupção, o cara foi lá, meteu a mão no dinheiro público. Ignore esse cara, dispense esse cara. Ou você perceber que o cara está muito subserviente ao judiciário, ao Supremo, ignore ele. Vote em pessoas que não têm nada a temer, entendeu? Aí sim, sendo maioria aqui dentro dessa Câmara, dentro do Senado, nós vamos conseguir fazer uma mudança de verdade. Vamos conseguir separar os três poderes, né? Porque a Constituição Federal, coitada, está lá discriminada a função de cada um, mas toda hora é um tentando, principalmente o Supremo, tentando comandar os demais, e isso é inaceitável. Não se tem como falar em democracia quando um único poder comanda todos. Queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito do seu estado, como é que a senhora está vendo o cenário político em Minas Gerais? Bom, apesar dos desgastes, né, que é super natural para o atual governador, Romeu Zema, inevitavelmente ele vai ser reeleito, né? Isso aí a gente tem percebido, a gente tem andado, apesar dele não ter feito grandes entregas, né, durante o mandato dele, mas fez ali o possível, conseguiu acertar a folha de pagamento dos servidores, não concedeu a recomposição salarial, que é uma coisa que eu critiquei muito. Ele não concedeu a recomposição para os professores, para a segurança, para a saúde. E eu sempre aleguei o seguinte, que diante da alta arrecadação, né, do Estado, em razão do aumento da base de cálculo do ICMS, ele poderia, sim, acertar mais essa conta. Não o fez. Mas, apesar disso, andando todo o estado de Minas Gerais, eu tenho percebido que o nome dele está muito forte. Como é que a senhora avalia o seu mandato e o que a senhora gostaria de destacar? Olha, o que eu avalio meu mandato é o seguinte, eu fui me descobrindo aqui dentro, né? Cheguei aqui apenas com aquelas bandeiras da família, né, que deve ser mantida.
Aí depois foram aparecendo outras e eu me firmei muito aqui com a bandeira do mercado livre, né, do liberalismo econômico, liberdade para trabalhar nesse país. Então eu tenho apoiado muito, nós temos muitas travas burocráticas, herança do passado, que não tivemos condições de derrubar. A exemplo disso é o tema ligado a buzzer. Né? Quando eu falo em buzzer, eu não estou falando do aplicativo, eu estou falando em inúmeros pequenos fretadores que trabalham com o aplicativo do buzzer. Então, são fretadores assim, que atuam no ramo do turismo, que estão enfrentando uma série de problemas por conta de que cada vez mais há uma pressão por parte dos lobbies, né, de grandes empresas transportadoras que não estão querendo deixá-los avançar, não querendo deixar eles ter mais liberdade. Então, eu trabalho muito pela liberdade econômica aqui dentro. Nós temos outras pautas, como os atiradores. Então, tudo aquilo que envolve a liberdade do indivíduo, ele poder optar ou não para adotar uma prática saudável, que a gente sabe que vai trazer emprego e renda para o país, nós estamos apoiando. Deputada, foi um prazer falar com a senhora. Muito obrigada por falar com o JCO. Eu que agradeço, né, mais uma vez, como eu te disse, vocês estão dando voz e vez aos representantes da maioria silenciosa deste país. E essa maioria, enfim, está aprendendo, né, está se posicionando, está perdendo o medo de se manifestar. Tamo junto. Nós entrevistamos hoje a deputada Alê Silva, eleita pelo estado de Minas Gerais. A você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua audiência. Lembre-se de deixar o seu like e também o seu comentário. E lembre-se de compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também tenham acesso. De Brasília, Andréia Luiza Matias.